Olá, Olá, boa Nilson. noite. Tudo bem com você? Tudo maravilha, tudo ótimo. Prazer estar aqui. Gratidão, viu? Bem-vindo. Eu Agora que o espaço agradeço. motiva, que a outra vez foi no meu perfil. Gratidão por aceitar mais uma vez o convite. Sempre um prazer. Aguardar um minutinho aí Sim, para sim. gente, o pessoal ir Deixa, eu- entrando. deixa eu só pegar uma coisinha aqui, peraí. Tá ótimo. Vou colocar nos comentários aqui. Pronto. Tá me ouvindo? Vou colocar nos comentários aqui, Nilson, deixar comentário fixado aqui. Tá. Vamos lá, Nilson. Coloquei aqui. Bora. Vamos para a primeira pergunta. Eu falo que essa pergunta é a pergunta que tem que iniciar tudo. A técnica de renascimento, Nilson, é uma técnica nova aqui para a região. Mas antes de iniciar falando da técnica, eu quero que você fale um pouquinho, se apresente um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre você. Para quem não conhece, o Nilson, ele foi meu professor da técnica de renascimento. Ele tem um instituto de formação de renascimento, é um instituto aqui no Brasil. É o mais conhecido, né, Nilson? Assim, que É. leva muitos anos essa técnica e literalmente a técnica em si não mistura, não tem outras técnicas envolvidas. E a gente vai vendo vários renascedores, né, que falam do renascimento e acabam incluindo outras técnicas. E o paciente, o cliente não sabe o que é o quê. Então, pelos seus ensinamentos, o quanto você leva a técnica de forma sem mexer, né? Sem mexer nada na Uhum. técnica. Então, eu quero que você apresente um pouquinho antes de falar sobre o renascimento. Tá, como você disse, eu sou fundador do IBRARE, né, que é o Instituto Brasileiro de Renascimento. Hoje, né, é um dos maiores institutos de específico, né, da técnica. E só que eu não comecei, né, claro, com a formação, né? Assim como muitos terapeutas, muitos renascedores, acabou iniciando, né, e conhecendo a técnica em treinamentos motivacionais, em treinamentos de alto impacto, é onde a maioria das pessoas, principalmente que eu conheço, acaba tendo esse primeiro contato, né? Que são treinamentos onde você geralmente vai num final de semana e tem uma das dinâmicas, uma das vivências que é o que eles dão o nome, né, de renascimento. E assim como você disse, nesses treinamentos não é a técnica pura, né? É uma união de várias vivências, é uma união de várias linhas terapêuticas que são aplicadas durante uma dinâmica. E muitas vezes as pessoas, né, têm esse primeiro contato, uma porcentagem pequena realmente acabam vivenciando a técnica, mas uma porcentagem grande muitas vezes não tem, né, esse prazer de conhecer como a técnica realmente é. E eu também comecei dessa forma. Então, eu comecei com treinamentos e depois que eu fui me aperfeiçoar, fui estudar realmente para entender o que era a técnica pura, e foi onde eu acabei me apaixonando justamente pelos resultados,
porque quando você conhece a técnica real, né, do renascimento, você percebe que a intervenção, né, de uma terceira pessoa, de alguém externo, né, é muito pequena. E quanto menos interferências tiver de fora, o aprendizado, né, esse encontro, né, realmente com o seu eu, esse autoconhecimento, para quem está passando pela técnica, ele é muito mais profundo, né, ele é muito mais verdadeiro, ele é muito mais real. E aí, né, eu fui trabalhar com atendimentos individuais e depois passei com treinamentos vivenciais, né, de finais de semana, workshops, e passaram, né, durante esses quase 20 anos, eu presenciei mais de 20 mil pessoas passando pelo processo, né? E realmente é algo que a cada dia, a cada pessoa que eu atendo, a cada cliente, a cada paciente, é algo realmente que surpreende, né? Que me surpreende também, com resultados fantásticos. Como você disse, com algo que é tão puro, algo que é tão genuíno, que é nosso, que é do ser humano, que é a respiração, que é uma técnica simples, fácil, né, de você conseguir aplicar, porém, né, com muita responsabilidade, só que muito poderosa. E que você realmente, aprendendo como se faz e como se aplica, os resultados são gigantescos, né? E é algo que realmente faz com que eu me apaixone a cada dia, né? E possa estar aqui, né, com você mais uma vez, falando sobre essa técnica. E eu não, aquilo que você comentou, né, de que muitas pessoas acabam realmente misturando as técnicas, isso realmente acontece. E não que eu seja contra, mas eu acho importante você conhecer a técnica pura primeiro, né, a base de como realmente funciona. E é algo que é claro que se você tiver uma ferramenta que possa somar, que possa potencializar algo e que proporcione para o seu paciente um resultado ainda mais fantástico, por que não? Né? Então, também, sim, eu acho importante que pode ser feito, mas deixa bem claro, sim, olha, nós fizemos uma técnica e nessa técnica, além de renascimento, foi utilizado isso, isso e isso. Então, Eu isso faço que muito isso. Eu é faço isso. Eu fantástico. falo, principalmente quando inclui programação neurolinguística, eu falo isso, isso, ou até mesmo com o reiki. Então, eu Sim. sempre incluo e falo, quando eu incluo, eu falo. Mas eu sempre deixo o renascimento nas primeiras sessões, de forma pura. E Claro. quando eu conheci a técnica, que eu passei pela experiência, eu me surpreendi. Assim, foi um impacto muito profundo, porque quando você fala que é uma técnica, né, que utiliza a respiração, você tem assim na ideia, será que é meditação? O que que é isso? Será que vai fazer alguma coisa? Será que eu vou sentir alguma coisa? Então você fica lá naquela expectativa. E no início, realmente, você não sente nada, né? Você fica lá no movimento e você vai se permitindo. E cada pessoa é uma pessoa, a gente não pode comparar, né, os resultados e até mesmo as sensações de uma pessoa para outra. Eu comecei a acessar algumas camadas assim do meu ser, foi incrível, incrível o resultado. No final, eu estava totalmente impactada, impactada pela experiência e até mesmo pelo resultado que eu não esperava. Então, fui surpreendida. E quando eu falo É, do renascimento, a pessoa fica até sem entender, com a respiração. Então, fala um pouquinho até mesmo de quem trouxe essa técnica, claro. como que, através de que conhecimento que trouxe o renascimento, porque tem várias dúvidas com relação, né? Tá. Realmente, quando a gente fala que é uma técnica de respiração, né, as pessoas falam, como assim, né? Eu já respiro. Mas de que maneira, né, que você respira, né? De que maneira, de que forma? E a gente sabe que nossa respiração, ela vem
tendo alterações e modificações desde o momento em que a gente nasce, né? E a respiração ela é muito poderosa, só que não sei, né, o que acontece, principalmente com nós ocidentais, que até então não dávamos tanta importância a algo tão simples que é, né, o nosso sistema respiratório. E sendo que lá no Oriente, né, isso já, né, as técnicas de respiração, né, principalmente os pranayamas, utilizados até mesmo pelo yoga, já são milenares, né? Então é algo que já vem sendo trabalhado há quanto tempo, né? E isso chegando aqui no Brasil, é claro que a respiração do renascimento, depois a gente pode falar, né, essa diferença, principalmente, né, do yoga, né, para o renascimento. E foi justamente por causa das respirações lá do Oriente, né, um americano chamado Leonard Dior, que já conhecia bastante sobre essas técnicas, ele chegou, né, realmente a viver um bom tempo na Índia com seus gurus, e lá, né, ele trouxe isso para cá. Só que passando por um momento, né, bem difícil, ele, utilizando essas técnicas no momento, né, de um banho com água quente, ele percebeu que ali a água quente geralmente, né, naquele momento acabou proporcionando para ele uma experiência onde ele conseguiu trabalhar alguns traumas, principalmente de rejeição, de exclusão, que estava trazendo uma sensação, né, de depressão muito forte naquele momento. E lá na década, né, isso aconteceu lá por volta de 1970, 72, 73, se eu não me engano. E ali, naquela banheira com água quente, ele percebeu que algo aconteceu. Foi como se todas as emoções que ele havia reprimido, sensações, né, de aperto, de mágoas, de angústias, havia sido realmente desbloqueada, né? Foi como ele conta que a sensação foi realmente de renascimento, foi como se ele tivesse renascido. E é claro que durante um bom tempo ele acreditou que a água quente que proporcionava aquilo. E a gente sabe que a água quente, a gente teve o contato com uma água um pouco mais aquecida, em média de 36, 37 graus, lá na vida intrauterina, né? E por isso que as técnicas de respiração, de renascimento, muitas vezes acabam remetendo a gente a buscar informações, relatos, fatos e registros daquele período, né, de vida intrauterina. E dizer que a gente nasce, né, com o nosso HD zerado não é verdade. Dizer que a gente nasce sem nenhum tipo de registro não é verdade. A gente já traz isso, não só da vida intrauterina, né, de tudo aquilo que a nossa mãe viveu, né, tudo aquilo que ela sentiu, ouviu e realmente vivenciou, né, experimentou durante aqueles 9 meses. Mas a gente sabe também que, né, que vem ali do DNA, né, que a gente traz dos nossos ancestrais, né? Não tem como a gente falar que quando a gente nasce, né, a gente não traz nada, principalmente dos nossos pais, dos nossos avós, né? Isso não dá para a gente, né, fingir que não é verdade. A própria epigenética, Nilson, tem vários estudos comprovando isso. Claro, tem muito. Principalmente com relação às sensações. Porque a gente tem que ter bastante cuidado. Eu acho maravilhoso o Renascimento aí. Vou falar para você que o Renascimento ele tomou espaço de várias outras técnicas que eu já tinha alguma especialização, já tinha formação. E eu não deixei de fazer várias outras técnicas, porque o Renascimento me proporciona tudo aquilo que as outras me proporcionavam. Ele é completo, né? E ele acaba sendo sistêmico, né? E não tem como não trabalhar, né? E pega muito, e é legal porque eu utilizo a constelação e depois eu coloco essa pessoa no renascimento. Nossa. E isso fica lindo e claro. E quando você vai entendendo que a ciência vem, né, trazendo uma estrutura através de vários estudos, então você vai até mesmo para levar para o seu próprio cliente a importância disso tudo. Porque as pessoas ficam assim, Juliana, como assim a respiração? Aí a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo qual é o elemento que toca
em todas as nossas células, né? Que vai aí em nossas células. É a respiração, né? Através da E não, respiração. e não Oxigênio, tem né? como a gente deixar de lado, né, a ciência também, né? Porque aquilo que você falou, não, tem muitos estudos que provam, que mostram, né, o que acontece com o nosso corpo quando a gente respira de forma diferente. Então é químico, então eu não tenho como deixar isso de lado. Embora muitas vezes, né, a gente sabe que nós temos resultados que a ciência ainda não prova, né? Porém, a gente sabe que sim, que com certeza tem uma explicação por detrás, mas eu acho que é essa conexão mesmo com o seu ser, né? Talvez com o divino, ou qualquer seja o nome que a pessoa utilize para essa conexão maior, né? Então a gente, eu gosto muito de dizer que no Renascimento a gente não vai trabalhar somente os fatos, né? Nós vamos trabalhar muitas vezes esses registros sensoriais, é algo que não só do nosso sistema nervoso, então a questão energética também, né? As emoções, as vibrações, os caminhos que ficam presos no nosso corpo. Então muitas vezes em forma de tensões musculares e até mesmo internas que a gente não percebe. Então a respiração ela vem, como você, né, comentou na chamada, né, abrir espaço, né, para que eu possa realmente, para que tudo flua dentro de mim, né, e que essa conexão entre eu e o fora exista. Porque eu acho que perceber e muitas vezes, desde quando a gente nasce, esse estímulo da gente tentar ficar procurando os porquês, né, encontrar os culpados, né, e tá sempre no externo, tá sempre no outro, tá sempre na situação. E quando eu faço isso, fica muito mais difícil de eu conseguir resolver. E quando eu trago, né, para mim, saber que isso faz parte, e eu acho que no Renascimento, o que mais me chama a atenção é a questão, né, da aceitação, não de você ficar assim, eu aceito tudo, mesmo, tá ruim, tá péssimo, tá tudo certo. Não, não é isso, né? Mas é abrir espaço para que eu possa acolher tudo aquilo que aconteceu na minha vida e até mesmo as sensações que eu não gosto de sentir, tem um motivo dela estar ali, né? Eu experimentei isso lá no meu passado e lá atrás foi algo útil para mim. Então, todo o nosso sistema é algo perfeito, então não tenho porquê de ter algo ruim dentro de mim. E se eu consigo identificar, né, acolher, abrir espaço para que essas sensações venham à tona e eu possa realmente, que nós chamamos, né, no Renascimento, que é o integrar, então a partir do momento que eu integro tudo isso, não tem para ninguém. Realmente a sensação é o resultado que você comentou, que é um resultado que não dá, muitas vezes não dá para explicar em palavras. Simplesmente a gente sente, né, depois de um processo, depois de uma sessão. Em um atendimento meu na semana passada, pela primeira vez, a cliente estava passando pelo processo e foi tão lindo que, assim, a maioria das mulheres que eu atendo são mulheres empreendedoras, líderes, mulheres assim que têm um racional muito mais ativado, muito mais ativado. É incrível assim, é o perfil, mas eu falo porque, né, semelhante atrai semelhante, é um perfil meu. E eu venho trabalhando isso, né? E ela foi para o processo desacreditando, assim, vamos ver como que é isso aí. Aí já estávamos no final já da sessão e ela segurando. É tão engraçado, porque como ela é mais racional, ela não se permitia abrir a região. E aí ela começou a sentir dor, olha, né? Ela começou a sentir dor nessa região. Ela dói. E doía para inspirar. Então, na inspiração, ela sentia dor, porque é onde que realmente mais expande essa região. Para exalar, ia muito bem. No final, ela sentiu realmente, ela já, como a técnica já estava em movimento, desarmou ela do racional dela. Tirou ela do racional dela. E aí, eu fiquei toda arrepiada, só de lembrar. Nossa, foi tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu me emocionei. Eu me Claro. emocionei com ela, porque assim,
ela se entregou, ela viu esse universo lindo dentro dela que ela sempre negou, que é o universo emocional, e depois que ela deixou fluir toda aquela emoção que estava lá guardada, que precisava colocar para fora, e ela guardou desde criança aquilo. E aí ela limpou, 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 nossa, ficou muito tempo ali. Ela só fazendo esse processo dela. No final, Nilson, ela fez uma respiração, sabe uma respiração de alívio? Nossa, Sei. sim, ela foi tão incrível que eu olhei para o semblante dela e falei, eu queria ter tirado uma foto do seu semblante. Eu queria ter tirado para você ver. E aí ela falou, Juliana, eu estou admirada. O que aconteceu aqui? E isso me faz mais apaixonar, porque eu não tive nenhuma intervenção nela. Foi Isso, pouquíssimo. Só um momento eu, assim para ter que fazer a consciência na respiração. é isso que eu acho perfeito no renascimento, né? Essa o terapeuta, né? O renascedor, ele tá ali presente, né? Mostrando realmente, né? A sua presença, acolhendo, cuidando, né? E com aquela conexão, com aquela sinergia, mas e fazendo com que realmente a coisa possa fluir, né? Observando, né? Se a respiração está correta ou não. Porém, isso vem de dentro para fora. Não é uma terapia em que né, não é algo falado, né, não é algo que tem uma interferência que precisa realmente de algo, de uma segunda, terceira pessoa, né? Então, e quando você relata isso, né, desse tempo que essa sua paciente demorou para realmente desmontar, isso é muito comum, né? Não só nas mulheres mais, né, ativas, mas em todas as pessoas que passam por situações difíceis no decorrer da vida e que vão criando, né, essas muralhas, que vão criando essas couraças, que vão criando essas máscaras, muitas vezes para se proteger, né? Então algo acontece, a pessoa sofre, né, uma decepção, sofre né, qualquer tipo de dor física ou emocional ou mental, e ela vem, né, crescendo, ela vem, né, vivendo a vida, e para que isso não aconteça, ela cria, né, essas maneiras, esses hábitos de se proteger. Então, e essa couraça, essa coisa de mostrar essa mulher forte, essa mulher poderosa, que muitas vezes, né, isso é lindo, mas esquecem que o emocional está ali, né, que você está guardando tudo, e que muitas vezes se mostrar forte o tempo inteiro não vai ajudar, né? Quando isso foi criado, foi perfeito, foi lindo, funcionou, e realmente funciona, só que não sempre. E aí né, a pessoa continua vivendo com aquela couraça, com aquela muralha, que é para não sofrer mais, só que é para enganar, porque muitas vezes está sofrendo lá dentro, escondidinho, né? E realmente no processo de renascimento, esse período inicial que nós chamamos de ativação, vai demorar um pouquinho mais até a pessoa realmente, né, se soltar e se entregar. Então, realmente por isso que nesse caso Você aconteceu falou isso. essa questão da proteção, para nós na neurociência, isso é muito importante para o cérebro. Claro. Porque o cérebro, ele nos protege, né? Então, memórias traumáticas, isso é algo prejudicial. Então, é muito melhor eu esconder, porque eu preciso continuar a minha vida. Eu não posso ficar ali o tempo todo pensando naquilo, gastando energia com isso. Então, o que o cérebro faz? Opa, vamos guardar. Só que esse guarda, a gente... muitas pessoas assim. Ai, Ju, eu prefiro não mexer nisso. Passei por cima e acho que está funcionando. Só que já somatizou, já está com alguma doença física, alguma doença emocional. E o cérebro pode não trazer para a memória, né, de consciência aí, mas está gravado. E o bonito do renascimento é ir, né, da forma que ele vai, sem precisar compreender até mesmo o que é o que não é. Então, essa varredura, essa limpeza, ela faz por sensações. Tem gente, eu tenho muita gente, até na formação, eu também passei por isso,
de ter memórias, de pessoas de lembrar mesmo da fase da infância, memórias da fase da vida intrauterina. Tem muitas, mas tem algumas que têm sensações. E é tão legal, e essas sensações no físico, e elas até ficam questionando, né? Mas o que é isso? E isso que é legal. Porque aí você não coloca nem julgamento em cima disso, né? Você libera a emoção, você libera essa memória de uma forma livre. Pode ir. Eu acho legal você ter comentado isso, Ju, porque tem muitas pessoas que acabam procurando a gente, você sabe disso, e eu tive uma paciente essa semana também, onde ela queria passar pelo processo de renascimento, mas com um objetivo específico. Ah, eu quero lembrar de tal fato que aconteceu em tal momento. Não, né? O renascimento não é considerado um processo de regressão, onde a gente vai em busca específica de um fato. Pode ser que durante o processo isso aconteça? Pode ser. Mas não que vai depender, né, do terapeuta te induzir a isso, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando há qualquer tipo de indução, onde eu vou em busca de algo específico, onde eu utilizo uma linguagem mais hipnótica, com uma terapia, né, da hipnose, tem que tomar muito cuidado, né, principalmente para quem aplica, porque às vezes é algo que eu criei, às vezes é algo que realmente não foi um fato que realmente aconteceu. Às vezes o fato de eu ter ouvido algo de alguém, de ter dito algo, né, e eu criei algo, né, muitas vezes isso não se torna real. A gente sabe que para o inconsciente, né, muitas vezes não tem uma diferenciação entre um e o outro. Mas a pessoa que está guiando, o terapeuta que está ali, né, induzindo a algo, né, dependendo do que ele fala, muitas vezes pode ser criado durante um processo de renascimento. Então, por isso que, né, o renascimento puro, sem nenhum tipo de interferência, principalmente, né, de voz pelo terapeuta, eu acho que é muito mais rico, porque às vezes o cliente, né, ele vem em busca de algo específico, e nós, renascedores, nós temos um trabalho de buscar a sensação que está por trás daquela queixa, e quando a gente respira, nós respiramos as sensações, e não especificamente o fato. E é muito lindo quando, durante a sessão, outros fatos algumas vezes aparecem. E é o que você comentou. Às vezes, eu não vou me lembrar exatamente do que aconteceu, mas eu vou sentir. E isso que é o mais legal no renascimento. Só o fato de eu sentir, de eu permitir que essa emoção venha à tona, né? A partir do momento que vem uma emoção, né, uma sensação, um sentimento, o meu padrão respiratório vai estar totalmente atrelado a esse momento, a esse fato. E aí, só o fato de eu mudar o padrão respiratório, manter a respiração circular, que é uma respiração sem pausa, onde tem um início, né, e já une com a expiração, a inspiração. Nessa respiração circular, automaticamente, eu mudo esses padrões. Então, se esse padrão respiratório está aliado a essa emoção, a essa sensação, a partir do momento que eu troco esse padrão respiratório, automaticamente eu dissolvo isso que eu estou sentindo. E é isso que acontece no nosso corpo, né? Não é só mental. Né? É claro que eu não posso ignorar o meu passado, ignorar as coisas que aconteceram na minha vida. Só que esse meu passado gerou algo dentro de mim, gerou sensações, e esses registros muitas vezes estão armazenados no meu corpo. Né? A gente sabe que as nossas memórias não estão só aqui no cérebro. As nossas memórias estão no corpo inteiro. E o renascimento com a respiração consciente e circular, né, essa respiração cíclica, vai desobstruir, vai fazer com que essa energia flua por todo o meu corpo. E isso que é o mais lindo. Você falando de memórias, deixa eu comentar aqui, constelação familiar que você está colocando aqui. É possível sentir a vida fluindo em nós após a sessão de renascimento. É maravilhoso. Verdade. Aí ela colocou antes, respiração é vida, né? É vida. A primeira ação ao nascer e a última ação, né? Quando encerramos o nosso ciclo aqui. É incrível. Todo... Todo, nossa, o que é isso?
e principalmente é o nosso principal alimento. A gente não É. consegue ficar sem respirar aí por muito tempo. Então a gente Não. vai linkando uma coisa com a outra, a gente vai entendendo o potencial que é a respiração. E principalmente com uma técnica envolvida, né? Que ela é uma que ela pode se tornar uma ferramenta. Você falando de memória, Fala. quando eu fiz uma formação em hipnose, é muito engraçado. Depois você vai vindo, né? Você vai vindo refazendo alguns conhecimentos. E aí você trabalha muito com memórias, então você trabalha com aquela informação e praticamente com uma certeza absoluta. Tem aqui uma de constelação. A constelação também vem muito isso. É claro que cada terapeuta é um terapeuta. Eu trabalho com possibilidades. A gente já até falou sobre isso na formação. São possibilidades. E eu carrego muito isso no meu trabalho. É uma informação de possibilidades. E agora estou concluindo a especialização de neurociência pela PUC e assim me aprofundando muito, né, nesse órgão extraordinário aí que é o cérebro. E tem vários estudos que comprovam que realmente as nossas memórias elas podem distorcer, elas podem vir, não são reais, podem ter partes, pode não ter, pode ser sim criado, ou pode juntar várias informações em uma informação só. Sim. Então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a essas informações. E eu sempre falo nos atendimentos, existe possibilidades, como na constelação sai possibilidades. Só como no renascimento eu não procuro entender o que é, o porquê é, eu sempre procuro proporcionar um bem-estar para essa mulher no atendimento e principalmente uma confiança. Vamos confiar e deixar fluir. E as coisas vão acontecendo. E depois, nas próximas sessões, né, através do processo, vão surgindo os resultados. E às vezes vão vindo memórias, né, possíveis aí, memórias de falar, nossa, Ju, eu acredito que aquela sessão lá de renascimento, eu trabalhei essa questão, porque eu senti exatamente o que eu senti lá na minha infância. Eu acho que essa questão das memórias, né, desses registros que a gente acaba tendo, guardando e trazendo, né, consigo mesmo, e muitas vezes achando que tal coisa está resolvida, não preciso mais trabalhar, para que mexer, né? É ilusão, porque a gente acha, né, que quantas vezes, não vou trabalhar isso, para quê? Não, já mexi, já trabalhei, já está resolvido dentro de mim. Imagina, balela. Né? E essa questão, né, dessa limpeza que a gente faz durante um renascimento, né, com o processo de respiração, não digo o próprio Leonard Dior, né, que é o criador da técnica, ele usa muito a questão de purificação, né? Mas eu não sei, eu acho que tem muito mais a ver com o lance, né, mais de integração, né, de você conseguir integrar tudo isso. E quando você faz isso, quando você realmente começa a integrar essas sensações e você começa a mudar, principalmente esses julgamentos das coisas que aconteceram do seu passado, ou pelo fato de você se lembrar de algo que aconteceu e não sentir mais aquela sensação ruim que aquele fato te trazia, durante o processo de renascimento, quando você faz e passa pela sessão, a gente vai trabalhar aí essa limpeza e te traz uma sensação de gratidão, de existência, né? A autoestima aumenta, é algo que você não precisa encontrar os porquês, né? E esse é um dos pecados que eu acho que as pessoas acabam chegando nos nossos consultórios, querendo essas respostas, tá? E a maioria das pessoas, como a gente iniciou a live dizendo, né, que elas têm esse primeiro contato nesses treinamentos, onde muitas vezes essas pessoas acabam não tendo o resultado adequado, né, porque passam, sei lá, 20, 30, 50, 100 pessoas respirando ao mesmo tempo, e acabam não tendo o resultado porque não conseguem, né, por N motivos. Então é uma porcentagem muito baixa. E aí tem essa sensação de frustração, né, de eu não consegui passar pelo processo, eu não consegui fazer ou lembrar de algo.
Então, dentro de um consultório com um terapeuta, né, eu acho que isso é importante, não criar essa expectativa de ver algo. Né? A gente sabe que sim, na maior parte das vezes é impossível você não ir para a vida intrauterina, né, pela mudança química e fisiológica com a alteração da respiração, mas muitas vezes as pessoas querem ver, sei lá, eu brinco, a gente brinca, né? Aí a pessoa queria ver a cor do olho do médico que fez o seu parto, né? Então, e muitas vezes isso não vai ser possível, tá? Então, ou eu conto nas minhas mãos, eu já, né, perdi, na verdade eu já perdi as contas de quantas vezes eu respirei, porém, eu conto nas minhas mãos quantas vezes eu me lembrei de algo específico, né? Como você comentou, você lá na formação, você teve, né, a felicidade e o prazer de se lembrar de muitas coisas. Tá, mas tem pessoas que se lembram, tem pessoas que não. Por quê? Porque o nosso registro, né, na neurociência também explica muito, a maneira como eu registro, né, as informações do mundo externo é de uma maneira, você as registras de outro. Então, uns vão utilizar mais o sistema visual, outro mais o auditivo, e na maior parte das pessoas é mais o sinestésico. Então, por isso que, né, eu acho que não dá pra gente prometer que a pessoa vai se lembrar do parto, né, mesmo sendo um momento de trauma na vida de qualquer pessoa. Mas se lembrar de que forma? Vendo, ouvindo? Não. Sentindo, Sim. que é o mais É importante. isso que eu ia colocar. Porque as nossas memórias, principalmente no início da nossa vida, a gente não sabe falar. A gente não compreende palavras. Não. É em sensações. As memórias que nós armazenamos nos nossos primeiros anos de vida são memórias em sensações, são sentimentos. Então, por isso que é muito importante ter isso, essa consciência, até mesmo para não ter aquela questão, nossa, fala. Mas não tem como falar, porque naquela época você não falava. Na vida intrauterina você não falava. Nos primeiros anos de vida você não falava. Então, como você sabe que é isso? Então, tanto é que é algo que a gente fica assim, mas será o que é, né? O que é essa sensação? E depois você vai aprofundando mais, aí você vai entendendo totalmente esse universo todo, né? E tudo é conhecimento, né, Nilson? Porque, assim, eu estou nessa trajetória e há 15 anos estudando. E eu vou falar para você, eu já desconstruí muitas vezes. Eu também. Muitas vezes. O renascimento foi meu último momento de desconstrução. Assim. Chegar lá e você chutar o pé, literalmente, no meu castelinho, né? Tipo assim, Diana, não é nada disso. E tá tudo certo. Tudo porque certo. até mesmo é algo tão profundo, né? Nós somos, né? O ser humano é algo lindo, incrível. E, gente, a gente até fala, né? Mudança de padrão, principalmente mudar a estrutura do nosso cérebro, isso gera tempo, gera até mesmo essa questão de libertar, né? De crenças limitantes, os traumas, de mudança de hábito. Então, olha, é claro, cada um, mas assim, não é pode pilim-pim-pim, que às vezes escuta a gente aqui também falando, né? Fala, nossa, olha lá. Como a constelação. Tem gente que procura a constelação hoje como um milagre. Vou solucionar a minha vida. E eu falo, eu sinto muito, mas não é assim. Eu não posso falar para você que é assim. Como eu disse, eu acredito em milagre, mas até o próprio milagre ele tem que ser dedicado. Pergunta para a pessoa que já teve milagre em oração. Quantas vezes ela ajoelhou? Quantas madrugadas ela orou? Quantos momentos ela jejuou? Então, nós estamos falando de dedicações, nós estamos falando de fazer algo para aquilo. E na terapia, eu vejo isso também, como o renascimento. São sessões. E é uma pena que as pessoas acabam... E as pessoas acabam procurando, né, um terapeuta quando já não tem mais o que fazer, né? Já chegou no limite ou já está no fundo do poço, que aí realmente se vê desesperado, né? E aí vai em busca e espera que realmente não passe de mágica, a coisa aconteça de um dia para a noite, né? E as pessoas esperam esse boom, esse algo que transforma, né? E eu acho que é aí que também tem que tomar bastante cuidado, porque nem sempre as transformações
acontecem nesses booms, nesses momentos de catarse, momentos, né, de drama muito forte, né? O que eu acho mais lindo no Renascimento é que, na maioria das vezes, as transformações acontecem em sessões onde as reações foram muito sutis. E às vezes a pessoa está esperando, né, que descubra algo do passado que faz ela agir de uma forma que ela não gosta, algum trauma, alguma coisa. E às vezes é algo tão simples, é algo tão, né, nós adultos olhando para o passado, falando, olha, algo tão bobo, algo tão, né, que não faria diferença para mim hoje, mas às vezes um fato, né, sei lá, um exemplo simples aí. Eu emprestei um brinquedo para o meu amiguinho, né, sei lá, tinha 3, 4 anos de idade, brincando, esse amiguinho vai e quebra o meu brinquedo. E naquele momento eu aprendo que eu não devo mais emprestar e dar nada para ninguém. E aí eu cresço, né, me tornando uma pessoa mais possessiva, não querendo dividir as coisas, não confiando no outro, às vezes por um simples fato que aconteceu na infância de um amiguinho quebrar o meu brinquedo. Algo tão simples, algo tão bobo para o adulto, mas para a criança naquele momento não foi. E isso trouxe um registro, isso trouxe uma sensação, né, de insegurança, de impotência, né, de não confiar no outro, que eu trago essa sensação, eu vou crescendo e essa sensação vai aparecendo e eu aprendi a fazer aquilo. Não, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo. E os nossos pais muitas vezes reforçam isso, né? Não faça isso, não faça aquilo, né? E a gente cresce trazendo essas sensações e hoje, adulto, eu sinto isso, eu sinto essa insegurança, eu sinto essa impotência, eu não sinto confiança no outro. E é da onde que vem? Né? Então, o Renascimento é tão lindo porque ele traz essa sensação que eu não gosto de sentir, né? Mas eu abro um espaço dentro de mim para acolher essa sensação, porque isso faz parte de mim, eu não posso jogar isso fora. Isso faz parte da minha história, é meu. Então, eu aceito isso. Só que eu não preciso mais carregar esse sentimento que eu não curto. Então, às vezes, é algo tão simples, algo tão ingênuo da minha infância, seja ela da infância ou até mesmo da vida intrauterina que eu trouxe da minha mãe, né? E simplesmente eu sinto. E aí, muitas vezes, eu não sei por que eu continuo tendo esse comportamento, né? Isso é inteligência emocional. É o acolher, né? Porque nós negamos as nossas emoções. Eu estava falando hoje até mesmo, eu acho que foi com o consciente, falando o quanto nós negamos as nossas emoções, o quanto nos ensinaram a negar as nossas emoções. É incrível. Parece que a pessoa tem a visão assim, emoções, nossa, faz sofrer. E são as crenças, né? Vem até o amor aí envolvido, não, faz sofrer. Então, as emoções, existem várias crenças em cima das emoções que desde criança nós aprendemos a negá-las, a esconder, né, uma das emoções, principalmente as emoções que a gente fala como ruim, que é a raiva, né, que é a tristeza, que nenhuma emoção é ruim, pelo contrário, ela nos mantém vivos. A questão é na proporção e a constância que isso está em você e como isso armazena essa memória, né? E a percepção é totalmente o ponto de vista, né? E quando porque a gente acolhe, aí é onde você consegue ter poder em cima daquilo. Porque se você nega, você não tem acesso àquilo. Mas se você acolhe, olha, eu posso fazer algo por isso. Então, a partir do momento que eu olho, entendo, compreendo, eu deixo ir. E a gente sabe, né, pela visão da constelação, né, a gente sabe que quanto mais a gente nega, quanto mais a gente tenta excluir, quanto mais a gente tenta se afastar, mais conectado a gente fica com aquilo, né? Verdade. Então, eu acho... E a gente aprende, né, que se sentir triste é fraqueza, né? Ai, como você é fraco, né? Não, não é. A tristeza é algo tão perfeito que realmente faz acender realmente uma luzinha, né, vermelha aí dentro do nosso sistema, mostrando, olha, tem algo que não está legal. Para, se observa, sente, percebe, né, para você realmente se conhecer e saber o que você vai precisar fazer daqui para frente, né? Você falou da raiva, realmente,
como é feia, né? Quando a criança colocando a raiva para fora, né? E o pai, que coisa feia, né? Para já com isso, não Papai faz do céu isso. não gosta, papai do céu não gosta. Olha só, né? Então, acaba utilizando aí, né, todo um sistema de crenças por trás, né, para mostrar que essas emoções são feias. E sentir medo, então. Nossa, né, imagina, a mulher poderosa não sente medo. Como não? Né? Se não fosse o medo, nós não estaríamos vivos. Então, é algo perfeito que a gente tem dentro da gente. E eu acho que no Renascimento, por mais nessas nossas falas, né, que as pessoas possam entender ou não, no Renascimento eu não preciso disso, eu só preciso respirar e sentir no corpo, né, esses desbloqueios, né, essas integrações, esses acolhimentos. Então isso que eu acho de mais lindo, né, no Renascimento, e esse resultado que é realmente uma sensação de como se você tivesse renascido. E olha, nisso eu vou falar, eu ainda não conheci uma ferramenta, como eu tô aí, continuo aí, né, sempre desenvolvendo, A gente não para, né? mas eu ainda não conheci uma técnica tão poderosa, capaz de movimentar essas emoções densas, armazenadas. E quando a gente fala em emoções, a palavra emoção vem de movimento. Ela precisa movimentar. Então, ela vem em forma, traz uma mensagem, eu compreendo, ela me coloca em movimento, porque a função dela é isso. Ela me coloca em movimento e depois ela tem que ir, ela tem que fluir. Até a alegria em excesso vira euforia, né? Sem dúvida, sem Então, dúvida. eu tenho os meus momentos felizes. Eu tenho os meus momentos que eu me sinto alegre. Só que não é o dia inteiro. E se for, tá estranho. Se você vai no psiquiatra, vai falar, você tá bipolar, né? Você tá no seu de euforia. Então, quando eu trago, eu falo do renascimento, porque a técnica, a função da técnica é dar movimento. Então, a respiração, ela é movimento. É E olha movimento. que coisa linda. E esse movimento, eu gosto bastante da metáfora daquilo que você comentou, né, de que, né, a respiração, essa coisa do quando a gente nasce, a gente inspira, né, e quando a gente morre, a gente expira, né? É algo que está tão dentro de nós, e a inspiração tem a ver com ação. É algo que realmente eu preciso fazer. Porque se eu não tomo consciência da minha respiração e eu não percebo que a minha respiração está curta, ou está muito lenta, ou ela está muito rápida, muito ofegante, isso vai me trazer uma fisiologia que é algo que não está sendo benéfico para o meu corpo, né? Para tudo aquilo que a gente sabe que está totalmente ligado, corpo e mente, não tem como separar as duas coisas. Né? E se eu não percebo isso, eu simplesmente, a ação, né? A maneira como eu puxo o ar, né, fica tão no inconsciente e que eu não, né, tá tudo certo, eu não preciso mexer na minha respiração. Sim, precisa, porque é alterando esse padrão respiratório que eu vou mudar aquilo que eu estou sentindo, que eu vou mudar os meus comportamentos, os meus hábitos. Então, durante uma sessão, ok, né, a gente, né, vai demorar lá só respirando em torno de 1 hora, porém eu posso observar a minha respiração no dia a dia. Né, eu conversando com você, né, eu de repente cuidando da minha família, eu caminhando, eu limpando a casa, sei lá. Eu posso perceber como está a minha respiração. Então, quando eu faço isso, eu trago essa consciência de como eu respiro, e se eu consigo perceber o que é que não está legal, né, ou se está pouco, se está muito, se está devagar, se está muito lento, ou se está muito rápido, que é o que acontece em processos de ansiedade, onde a minha respiração fica curta e rápida, as pessoas ansiosas, elas não percebem a respiração delas. E elas mantêm essa respiração ofegante, rápida e curta, achando que está abafando, né? Eu estou fazendo muito. E essa pessoa fica acelerada, né? E ela acha que está fazendo 10 mil coisas, né? Fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo, só que para o corpo não está tendo tempo hábil, aí a gente vai entrar, né, na questão química, biológica, né, que é a troca gasosa, de você poder puxar o ar, permitir que esse ar entre no seu pulmão, né, amplie a sua caixa torácica,
O corpo vai puxar o oxigênio, né, no prana, né, a energia da vida, vai, né, fazer com que isso percorra por todo o corpo através da circulação sanguínea, coração vai bombar, vai mandar bombear, vai mandar para o cérebro, vai mandar para todo o corpo, vai fazer a limpeza de todas as nossas células e vai colocar para fora o gás carbônico, né, o CO2, que são as impurezas do nosso corpo, através da expiração. E aí eu solto. E aí o ar sai. Então tem todo aí um sistema, um processo que é inconsciente, só que se eu trago para a consciência, eu consigo mudar isso. E a pessoa que respira curta e forçosamente, muitas vezes isso não está acontecendo. Né? Esse tempo de troca gasosa não acontece. E aí falta oxigênio, os neurônios começam a morrer, as células, né, acabam não sendo, né, purificadas, limpas, né, as conexões neurológicas, as sinapses, na hora que vai acontecer a sinapse não acontece, né, e aí a pessoa começa a ter problema de memória, de raciocínio. Aí falar no esquecimento, aí fica esquecidos e não sabem o porquê. E até algo tão simples, né? Isso. Eu vejo que acontece muito a hiperventilação. Quando eu sofri de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, eu sofria muito de hiperventilação. Porque a gente não percebe a respiração e está oxigenando. E como eu não percebo, eu oxigeno muito mais do que eu exalo. E aí a exalação é pouca, curta, então fica hiperventilado. Aí começa a boca formigar, ao ponto do nariz, a mão. Aí que né? E essa pressão, né? A força quando faz, né? Porque o organismo está falando assim, tá faltando oxigênio, puxa mais ar, né? E aí a pessoa solta e bufa e respira muito rápido. E aí, essa força com que isso acontece, né? O nosso canal respiratório, principalmente pelo nariz ou pela boca, e essa pressão que acontece quando eu respiro de forma forçosamente, né, me traz da tontura, né, o que você falou, da formigamento, né? Muitas vezes a pessoa tem que deitar, senão ela desmaia, né? Aumenta todo o batimento cardíaco, porque a circulação sanguínea, a pressão arterial aumenta. Então tem toda uma reação aí química no corpo, e aí todos os hormônios sendo bombardeados aí, né? E a pessoa acaba não tendo controle, né? Se a pessoa não tem um conhecimento, não entende como fazer ali, ou não está em um acompanhamento, aí que os sintomas aumentam. Aí que ela pode entrar em uma crise, eu tive isso, de ter que parar no hospital. Porque aí aumenta todos os sintomas, a sua mão, o seu coração começa a acelerar muito. Aí eu atrofiava minhas mãos, para você ter noção. E isso acontece muito em renascimento nas vivências de alto impacto. Gente, nas igrejas, né? Acontece muito nas igrejas. Então, atrofiar ali, né? Aí já vai outras crenças e já fala que é uma coisa, que é outra. Essa questão da respiração. Eu lembro que eu chegava no hospital assim, totalmente. E aí, a única maneira de resolver isso é te apagar, te dar um calmante para você tranquilizar, para você deitar, para você tranquilizar. E agora? Não, aí você já foi sequestrado pessoalmente. Aí você já está lá na profundeza, tem na certeza que agora eu morro. Já morri, calma. E é surreal. A sensação de morte, ela é presente, né? Porque justamente é a falta do oxigênio. E se a gente parar para pensar, né, todas essas reações, né, de falta de oxigênio, de sensação de morte, se você perceber, são os relatos de quem passa com os sintomas do Covid-19. Né? Ele atinge, ele vai infeccionar ali os pulmões vão ficar tão encharcados que essa troca gasosa no pulmão não acontece. E é onde falta realmente oxigênio. E a sensação é de afogamento, né? É uma sensação de falta de oxigênio, realmente, de morte. Então, né, eu acho que, né, o que a gente está vivendo hoje, esse momento, né, principalmente com esse vírus que ataca justamente o sistema respiratório, não é por acaso. Sabe, não está aí. Eu acho que está mostrando. É o nosso medo maior. Qual o medo maior nosso? É morrer? É morrer.
né? Então, assim, olha como que é. E é algo que a gente não olha, a gente não se observa, a gente não cuida dessa nossa parte, a gente não... como é automático do organismo, né? Isso vai sendo e a gente não se percebe. E ainda, né, terminando aquela metáfora, né, e aquela comparação, né, da inspiração quando a gente nasce e da expiração quando a gente morre, né? E a expiração, sim, é uma reação. É algo que o meu corpo se desmancha né, e o ar sai pelo meu corpo. E a saída do ar, né, esse soltar o ar, é algo muito prazeroso. Então não tem relação com morte, né? Porque a morte não é tão ruim assim. Né? Se você perceber, eu, né, me veio agora à mente um fato da minha vida, onde eu tinha 15 anos de idade e eu presenciei meu pai morrendo, e eu, né, olhando para ele, eu estava sozinho em casa, e eu vi ele dar o último suspiro, né, e soltar esse ar. E realmente não tem nada de desesperador nisso, não tem nada de pânico, né? É algo muito, sabe, é algo realmente de libertação, é algo muito prazeroso você soltar o ar e relaxar, né? Então, eu tive, né, esse momento da minha vida que me mostrou isso, mas a maioria das pessoas não conseguem enxergar a morte como algo positivo. Aí vai depender do sistema de crenças, e aí a gente vai entrar num outro assunto que não vem ao caso. Não, Mas a questão da inspiração é fantástico. Diga. Mas vamos abrir aqui, Nilson. Vamos, como é que estamos de horário? Temos mais 5 minutos. Para perguntas, alguém deseja fazer alguma pergunta? Deseja compartilhar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu acho que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, agora, começando esses momentos, né, de liberação, do que você pode ou não pode fazer, ainda assim, para e observa essas sensações, esses sentimentos que estão vindo. Porque não é por acaso, isso está vindo, é algo de registros que vem lá de trás. Então, abre espaço, deixa isso vir, não tente fugir. Quando tudo isso voltar, não queira ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e preenchendo a sua agenda do dia inteiro para não ter tempo para se olhar. Então, aproveite isso que a vida nos obrigou a fazer, a ficar realmente quietinho no nosso canto e se observar mais e perceber mais a sua respiração. Você vai ter um ganho gigantesco. Uma travada. Tem alguém que escreveu alguma pergunta? Não. A Vilma tá aí, Nilson. Vilma. A Vilma também é renascedora. A Vilma tá lá comigo, lá no Espaço Motiva. Ah, que legal, muito legal. Eu tô falando lá porque hoje estou no escritório de casa, não estou lá no Espaço Motiva. Ela tá lá com a gente. A Vilma participou da nossa reunião de renascedores, ela estava. Ai, que legal. Para quem não conhece, gente, o Espaço Motiva, ele é totalmente direcionado à medicina integrativa e inteligência emocional. Eu tenho a sócia, a doutora Ana Lorena, ela é médica homeopata. Então, nós unimos aí os nossos sonhos, os nossos projetos de vida aí. Que legal. E que cidade que é? Espaço, que por sinal é lindo, é um espaço acolhedor, cheio de vida, porque em volta é uma natureza incrível. E nós temos outros profissionais, temos a Vilma, a minha sócia acabou de entrar, falei dela agora, acabou de entrar, a doutora Ana Lorena. Então, vocês estão convidados, quem não conhece, tá, para conhecer. Nilson, gratidão pela oportunidade mais uma vez, tá, pela oportunidade. E teremos mais vezes esse momento. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E vou ter o prazer de conhecer aí